Cidades sustentáveis, cidades inteligentes, smart cities. Por que esse assunto é tão importante na atualidade e por que ele está tão relacionado com as questões ambientais, com as questões de sustentabilidade? É o que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. E para começar, vamos definir bem o que é uma cidade. Uma cidade, ela tem como característica principal um aglomerado de pessoas. E geralmente nós temos a prática aí do setor secundário, que é a indústria, do setor terciário, que são serviços, prestação de serviço. Então essas características definem o que é uma cidade, mas principalmente o aglomerado de pessoas. E nesse contexto, o que é uma cidade inteligente? O que é uma cidade sustentável? São sinônimos e geralmente quando falamos sobre cidades inteligentes, eu sei que muitas pessoas elas já pensam logo em questões tecnológicas muito modernas, futuristas. Não é bem assim não. É claro que essa tecnologia extremamente avançada, ela pode e muitas vezes fazer parte de uma cidade inteligente, sim. Mas o que define melhor uma cidade inteligente ou uma cidade sustentável é aquela que tem uma harmonia entre todas as suas funções e que pode promover uma qualidade de vida para todos os seus habitantes, impactando a natureza da menor forma possível, impactando o mínimo possível as questões ambientais. Isso é uma cidade inteligente, isso é atuar de forma inteligente no espaço urbano, no espaço da cidade. Ok. Então, nós precisamos compreender também o que é a realidade das cidades no Brasil e no mundo, na atualidade, nesse início de século XXI. E por que quando falamos de sustentabilidade, existe o foco tão grande nas cidades? E por que os problemas e as possíveis soluções também estão nas cidades? Bem, as cidades elas são um grande campo atrator de pessoas. No decorrer aí da história da humanidade, elas vêm crescendo gradativamente e no Brasil nós chegamos no ano de 1965 a ter uma população maior nas cidades, nas áreas urbanas. E isso não para de crescer. Na atualidade já chega a quase 90% a ocupação das pessoas nas cidades no Brasil. Então, quase 90% da população brasileira já está morando em cidades. E esse percentual tende a aumentar e o quantitativo populacional, o número de pessoas no Brasil e no mundo também tende a aumentar. No mundo, foi no ano de 2008 que a população das cidades superou a população da área rural. Então, a população mundial também está crescendo em números e o percentual de pessoas nas cidades também está crescendo. Agora, o que tanto atrai as pessoas na cidade? Por que esse número está crescendo? A gente precisa entender isso para a gente falar da questão da sustentabilidade. Nós buscamos, enquanto seres humanos, nós buscamos em primeiro lugar a sobrevivência. Então, a gente precisa de oportunidade de trabalho para a gente sobreviver. Então, se comparamos cidade, áreas industrializadas, né? Eu falei lá no início da questão de é na cidade que a gente tem a maior parte do setor secundário, que é a indústria, os serviços, o setor terciário. Então, logo pressupõe que as oportunidades de trabalho, de renda, de sobrevivência, elas são maiores na cidade do que na área rural. Então, essa é uma questão fundamental para atrair pessoas para estarem cada vez mais mudando para as cidades. Mas, além da sobrevivência, nós buscamos uma série de outras coisas também. Nós buscamos segurança, saúde, educação, lazer, conforto, convivência, cultura e tudo isso nós vamos encontrar onde a gente tem um aglomerado de pessoas com toda a infraestrutura que a cidade pode oferecer. Só que, se nós vamos analisar
todas as cidades do Brasil, todas as cidades do mundo, nós percebemos que essas oportunidades de trabalho e essa infraestrutura, ela não é igual em todas as cidades. Então, a cidade ela é uma solução para a gente quando ela oferece tudo isso e quando ela oferece para todos os seus habitantes, para todos que usufruem aquele espaço. Mas a cidade ela passa a ser um grande problema social e ambiental quando alguns desses serviços que ela oferece, eles ou inexistem ou eles funcionam de forma precária. Por exemplo, nós buscamos nas cidades o acesso à água potável, água encanada. Nós buscamos na cidade o saneamento básico, a coleta e o tratamento de esgoto. Isso é um exemplo. E isso não funciona de forma 100% eficiente em todas as cidades. Tem cidades que não vão ter água encanada para todas as pessoas, não vão ter a coleta de esgoto, não vão ter o tratamento de esgoto. Então, daí nós vamos ter ruas poluídas, pessoas adoecendo. Outro exemplo, a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte público. Tem cidades que tem, funciona e atende muito bem toda a população. Outras já não têm o transporte público para toda a população, ou quando tem esse transporte funciona de forma precária. Então, por isso que nós encontramos a ideia que a gente encontre essa infraestrutura, mas essa infraestrutura ela precisa funcionar e funcionar alinhada para todo mundo. Agora, por que as cidades elas estão mudando tanto e de forma tão acelerada? Eu comecei falando do principal para nós seres humanos, que é a sobrevivência e é o trabalho. E as formas de trabalho no Brasil e no mundo, elas também estão mudando de forma significativa e de forma acelerada. Então, se a forma de se trabalhar, ela muda, a característica da cidade também muda. Ou seja, se as cidades estão uma cidade, por exemplo, está se industrializando muito de forma rápida, então a dinâmica de trabalho naquela cidade muda e, em consequência, todo aquele espaço geográfico, ele muda de forma muito acelerada. Então, quando estamos falando na questão ambiental, na questão de sustentabilidade das cidades inteligentes, nós estamos vendo problemas surgirem de forma rápida, de forma acelerada, porque a transformação do mundo ela é dinâmica e ela está cada vez mais rápida com os avanços tecnológicos. E nós precisamos buscar soluções também muito rápidas e muito aceleradas, porque tem problemas graves acontecendo. E além dessas questões todas que eu estou falando com você, é muito importante nós compreendermos que o espaço da cidade, ele é circunscrito. Aliás, no Brasil, pelo menos, né, nós temos uma divisão de todo o país em municípios. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. E um município, ele é dividido em distritos, subdistritos. Então, a cidade, geralmente, ela é uma parte do município. Tem casos que a cidade, ela ocupa todo o espaço do município. Mas no Brasil a gente tem uma variedade muito grande das características de municípios. Então, a cidade ela é aquela parte sede onde a população está aglomerada. Porque o município, muitas vezes, ele vai ter a parte rural e a parte urbana. Então, estou esclarecendo isso aqui só para você ficar bem claro aí que município é uma coisa, cidade é outra, né? A cidade é onde a gente está concentrado a área urbana. Então, quando falamos de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, o nosso foco é nessa área urbana onde tem a concentração de pessoas. Porém, o modo de vida dessas pessoas na cidade, a cultura dessas pessoas impacta o todo.
Por isso que eu falei, né, no início do vídeo, no tema do vídeo, que os problemas e as soluções também estão na cidade. Mas impacta o todo como assim? Quem está morando na cidade está consumindo produtos. E hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço do sistema de transportes, nós consumimos produtos que vêm de vários lugares do país onde a gente mora e de vários lugares do planeta. Então, um produto que nós consumimos, certamente ele impactou uma área rural, ele impactou um outro lugar para que aquele produto chegasse até nós. Esse é o processo da gente pensar no todo, né? O pensar global e o agir local. E hoje, o que está presente em muitas cidades, em muitas culturas mundo afora? A cultura do consumismo. Então, se nós consumimos muito, a gente precisou retirar aquilo ali da natureza, aqueles produtos, né, ou melhor, aquela matéria-prima para produzir aquilo que a gente está consumindo. Foi extraído de alguma área rural, então houve desmatamento muitas vezes, houve queimadas muitas vezes, houve produção do CO2, do metano, inclusive no transporte para aquele produto chegar até nós. Então nós, quem vive na cidade, né, eu vivo na cidade, nós que vivemos na cidade, nós estamos impactando negativamente muitas vezes, não só a área da cidade, mas o todo também. Ok, então o que nós precisamos fazer para criar cidades inteligentes, cidades sustentáveis? Existem cidades totalmente sustentáveis, totalmente inteligentes hoje, nesse início de século XXI? Não. Totalmente sustentáveis, totalmente inteligentes, não. Mas tem muitas cidades pelo mundo que elas já estão conseguindo organizar uma diversidade de setores que estão aproximando elas cada vez mais de uma cidade sustentável, de uma cidade inteligente. Que setores? Quando a cidade ela consegue coletar todo o esgoto, fazer tratamento desse esgoto e devolver uma água limpa para a natureza, é uma forma inteligente. Quando a cidade consegue oferecer transporte público, transporte de qualidade, mobilidade urbana para todo mundo, é uma resposta inteligente a esse espaço. E então, quem que usa a cidade e se todas as pessoas elas estão usufruindo de forma harmônica de tudo que a cidade pode oferecer e sem problemas, né? O que mais que a cidade pode oferecer? Saúde, educação. Todas as pessoas que moram na cidade, elas têm acesso à educação, elas têm acesso à saúde. Então são muitos itens, nós precisamos ver todos os itens que uma cidade oferece e todas as pessoas que ocupam aquela cidade e se todas elas têm acesso àqueles benefícios e se eles impactam o mínimo possível o ambiente local e o ambiente do planeta como um todo, os impactos de forma indireta. Como que aquela cidade, por exemplo, está tratando a questão do lixo? A produção de lixo dentro daquela cidade, ela é alta ou ela é mais baixa? Existe uma economia circular ou linear? Tudo que é produzido vai para um lixão, vai para um aterro sanitário, tudo que é produzido de lixo? Ou aquele lixo, aqueles resíduos, eles voltam para a cadeia produtiva e forma ali uma economia circular de forma que não tem produção de lixo. Então são todas essas questões que elas precisam ser avaliadas. E ainda tem outra situação desafiadora também no Brasil, em vários lugares do mundo. Nós temos uma grande divisão de classes econômicas e sociais. Então, tem muitas pessoas que elas têm um poder aquisitivo maior.
Então, elas têm condições financeiras de resolver alguns problemas que a cidade não consegue resolver. Por exemplo, questão de segurança. Quando uma pessoa constrói uma casa que tem todos os aparatos de segurança para que os moradores fiquem ali protegidos. Mas tem muitos lugares que nós ainda temos um alto índice de criminalidade e tem uma boa parcela da população que tem um poder aquisitivo muito baixo, que fica exposta a essa criminalidade, muitas crianças, inclusive. Então, isso aí precisa ser resolvido como um todo, porque nós precisamos compreender que quando o assunto é meio ambiente, é sustentabilidade, existe uma interdependência. Então, por mais que a gente consiga resolver alguns problemas pessoais, né, de forma bem individualista, de alguma forma ou de outra, o todo ele interfere na gente. A gente não consegue cercar tudo. Por isso que, para a gente resolver os problemas ambientais da cidade, nós precisamos honrar o significado da palavra democracia, que é um governo do povo. Então, nós precisamos, para resolver esses problemas ambientais da cidade, nós precisamos de uma democracia muito mais participativa do que representativa, como é a realidade que existe no Brasil hoje. Então, nós precisamos nos envolver mais com a vizinhança, sim, conversar, observar, nós precisamos nos envolver com os grupos sociais, com associações de bairro, conversar com as pessoas, ver o que é o problema do todo, como que a gente pode colaborar. Nós precisamos ter consciência de que não é só a nossa vontade, o que a gente acha que é melhor para nós enquanto indivíduo, mas o que é melhor para o todo é a coletividade. Eu sei que esse é um assunto muito delicado, que se incomoda muitas pessoas, mas a realidade é essa. Por exemplo, um problema sério que nós temos no Brasil hoje, em várias cidades do mundo, é a questão de inundações. Quando nós temos aí o período chuvoso, onde a gente tem um grande volume de chuva e os cursos d'água transbordam. Então, muitas pessoas ficam expostas a esse problema ambiental. Aí, se a gente está, por exemplo, no meio de um trânsito, perto aí de um curso d'água, vem uma chuva torrencial, um engarrafamento, o rio transborda. Quando a força da natureza vem, ela vem na coletividade. Aí ela não vai olhar quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, a água sai atingindo todo mundo ali. Então, esses acontecimentos, eles têm mostrado para a gente que nós temos que buscar soluções, sim. E existem soluções tecnológicas, mas a gente tem que resolver questões internas também. E a principal questão interna que a gente tem que resolver é uma questão chamada egoísmo, né? Nós temos que vencer isso aí. E nós temos que ter a consciência de que o planeta Terra, ele é uma casa coabitada. Então, se a gente quer uma vida melhor, se a gente quer viver numa cidade onde ela possa oferecer tudo de bom para a gente, que ela pode oferecer, um ar puro para respirar, segurança para a gente andar pelas ruas com tranquilidade, educação, saúde, se a gente quer resolver isso, a gente tem que resolver para o todo. E a gente precisa buscar muito conhecimento. Por isso que eu te agradeço muito por estar aqui assistindo esse vídeo e te convido a fazer inscrição aqui no canal e caminhar junto aqui, para a gente ter cada vez mais conhecimento, aprofundar cada vez mais nessas questões aí, para a gente construir cidades sustentáveis e inteligentes. Até a próxima!